Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa última aula de inglês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reported speech, ou discurso indireto, né? Então, é possível aí relatar o que foi dito por alguém de duas formas. Primeiro, utilizando o discurso direto, que é realmente transcrever o que foi dito, ou fazendo uso do discurso indireto, que é o famoso telefone sem fio, né, gente? A famosa fofoca, quando a gente conta com nossas próprias palavras. Então, ó, a gente tem exemplos aqui de discurso direto. Bob said, I love Mary. Ele disse, eu amo Mary. Ou o discurso indireto, né? Que Bob said that he loved Mary. Bob disse que ele amava Mary. Outro exemplo utilizando told, né? Bob told Mary, I love you. Ou Bob told Mary that he loved her, né? Bob disse a Mary que a amava. Então, professora, se a tradução é bem parecida, qual é a diferença de said e told? Os dois significam disse, né? Só que a gente usa said toda vez que na frase a gente não mencionar quem a gente está falando e told quando a gente mencionar quem estava falando. Então, Bob disse a Mary, né? Bob told Mary e nunca Bob said Mary, tá? Então, quando a gente utiliza, se a gente disser, né, quem é a pessoa que a gente está falando, a gente usa told, né? O discurso indireto, então, é uma das formas da gente narrar ou relatar informações. E a diferença entre ele e o discurso direto é que nele o relato vai ser feito com a voz de quem se fala. Então, a gente vai reproduzir frases ou textos de outras pessoas, tá? Então, quando a gente usa esse tipo de discurso, a gente não precisa usar aspas, já que a gente não está citando, né? Não está utilizando exatamente as mesmas palavras de quem usou, a gente está só reportando falas com nossas próprias palavras. Então, vamos ver aqui um exemplo, ó. Mark said he was thirsty. Mark disse que ele estava com sede. Então, nesse exemplo, o narrador está reproduzindo a fala de Mark, está dizendo o que foi que Mark disse. Então, para construir frases onde a gente utiliza o discurso indireto, a gente tem que atentar aos tempos verbais, porque eles vão mudar de acordo com o report, de acordo com o relato que a gente está dando. Então, vamos ver a tabela aqui, vamos ver as principais mudanças. Ó, no discurso direto, a gente já viu. Bob said I love Mary. No passado simples. Bob said that he loved. Então, no passado simples, a gente tem o uso loved. Então, ele disse que amava Mary. No discurso indireto. No present continuous, ó. Bob said, I am writing a letter. O que é que... O present continuous, a gente usa sempre o ing. Então, ele está escrevendo uma carta. Quando a gente vai passar para o discurso indireto, a gente vai usar o passado contínuo, que é o past continuous. Então, a gente também utiliza o ing. Bob said that he was writing a letter. Então, Bob disse que ele estava escrevendo uma carta. No passado simples, Bob said, I wrote a letter. Então, ele escreveu uma carta. E no passado perfeito, a gente vai dizer o que Bob disse. Bob said that he had written a letter. Ele disse que tinha escrito uma carta. O diz, usando diz. Bob said, this is my car. Então, Bob disse, este é o meu carro. Bob said that was his car. Bob disse que aquele era o carro dele. Então, a gente também tem o active voice e o passive voice, que é a voz ativa e a voz passiva. Quando a gente está falando de voz ativa e voz passiva, a gente está se referindo ali às estruturas das frases, são as ordens das palavras. Então, no active voice, na voz ativa, é aquela que o sujeito está praticando a ação. Já na voz passiva, o objeto é quem recebe a ação. Então, quem recebe é quem está em evidência. Então, para a gente compreender melhor o inglês, a gente tem que conhecer os dois tipos de vozes, né? A voz ativa e a voz passiva. Então, vamos ver. Ó. Na voz ativa, no active voice, Julia bought the new A Game of Thrones book. Então, Julia comprou um novo livro de Game of Thrones. No passive voice, the new A Game of Thrones book was bought by Julia. O novo livro de Game of Thrones foi comprado por Julia. Então, vamos ver, ó. A voz ativa ela é direta e é mais clara.
Então, é usada nas mais diversas situações de comunicação. Então, a diferença entre a voz ativa e a passiva é a caracterização do sujeito, a atuação do sujeito, como a gente viu. Então, a estrutura das frases na voz ativa é mais comum. É a primeira que a gente aprende, aquela mais clara. Então, vai ser o quê? Sujeito, verbo e objeto. Julia bought the new Game of Thrones book. Julia é o sujeito, quem faz a ação. O verbo é bought, comprou. E o objeto é o livro de Game of Thrones, tá? Já na voz passiva, que é utilizada nos textos formais, nos técnicos, nos científicos, nas reportagens, o foco vai recair sobre o objeto. Então, a gente não está enfatizando o sujeito, a gente está enfatizando o objeto. Porque o sujeito, ele é irrelevante ou ele é desconhecido. Então, na voz passiva, a gente vai mencionar o autor da ação. Vai ser opcional se a gente vai mencionar quem está fazendo a ação ou não, tá? Se a gente está mencionando o autor da ação, a gente utiliza o by, que significa por ou feito pela pessoa. Então, observe a frase. The new Game of Thrones book, ou seja, o objeto que está recebendo a ação, was, que é o verbo to be, bought, que é o verbo, né? By Julia. Então, o livro de Game of Thrones foi comprado por Julia. Então, o passive voice a gente vai usar quando a pessoa que pratica a ação é desconhecida ou não é relevante na informação que a gente quer passar. Você vai dar ênfase para ação e não para pessoa. Então, vamos ver alguns exemplos, ó. The eclipse can be observed tonight. O eclipse pode ser observado hoje à noite. A new shopping mall was built near our school. Um novo shopping foi construído perto da nossa escola. Diferente da voz passiva, que o ênfase está em quem praticou a ação, no sujeito, aqui no passivo a gente está dando ênfase ao objeto. Então, a gente deu ênfase ao eclipse e ao shopping. Então, vamos ver aqui esses mesmos exemplos na voz passiva. Ó. The man built that house. Os homens construíram aquela casa. Se a gente fosse falar essa mesma frase na voz passiva, a gente vai inverter, vai pegar o objeto e vai passar para frente da frase. Quem é o objeto? A casa. Então, that house was built by the man, tá? Aquela casa está sendo construída pelos homens. Além da gente inverter o objeto, a gente também vai mudar o tempo verbal. Na voz ativa, a gente fala no passado simples. E na voz passiva, a gente vai utilizar o verbo to be, tá? Mais o particípio. E a gente vai também botar o by man, tá? Depois da locução verbal, como a gente tinha dito. Mas nem todas as frases seguem esse modelo. Então, a gente tem que ver qual é o tempo da voz ativa para a gente passar para a voz passiva. Então, vamos ver aqui nessa tabela, é que a gente vai saber, ó, no presente simples. Então, na voz passiva, quando a voz ativa está no presente simples, a voz passiva a gente tem que usar o are ou is, que é o verbo to be, e o particípio, né? Então, ó, Bob writes letters. Bob escreve cartas. Então, letters are written by Bob. Cartas são escritas por Bob. A gente viu que Bob adora escrever, né? Ou Bob que escreve carta. Então, vamos lá. Present contínuo. O is e o are, mais o ing, mais o verbo no particípio. Então, na voz ativa, bem mais o particípio. Então, na voz ativa, se Bob is writing a letter, então na voz passiva vai ficar a letter is being written by Bob, tá? Então, vocês deem uma olhadinha aqui nessa tabela, que a gente vai saber como a gente vai passar da voz ativa para a voz passiva, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de responder aos exercícios no final do capítulo, tá? Até a próxima aula.